Bom dia, graça e paz. Eu gostaria de deixar uma palavra hoje para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Amém? A palavra está lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, 16 e 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui no versículo 16 para a concupiscência dos olhos. Em outro momento eu quero falar também sobre a concupiscência da carne e os prazeres da vida, mas hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para a concupiscência dos olhos. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 29, Jesus fala assim: Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo o seu corpo lançado no inferno. E em Mateus capítulo 6, no versículo 29, Jesus também diz assim: Se nos teus olhos haverem trevas, então todo o seu corpo estará em trevas. Se os teus olhos estiverem em trevas, então quão grandes trevas há em você. Queridos, olha só para vocês verem. Eliseu, o que é concupiscência dos olhos? Concupiscência dos olhos: desejo pecaminoso do prazer carnal praticado pela imaginação das pessoas. Todo tipo de pensamento pecaminoso que você pratica dentro da sua mente é enquadrado como concupiscência dos olhos. Hoje nas igrejas a gente vê muito pouco se falando sobre isso, mas é um assunto muito real. Acredito eu que seja um assunto extremamente necessário, principalmente para os dias de hoje, onde nós temos esse aparelho disponível em nossas mãos 24 horas por dia. Dentro deste aparelho nós podemos acessar quaisquer tipos de conteúdos, seja ele sexual, seja ele violento, seja ele soberbo, seja quaisquer tipos de luxúria que nós pudermos pensar, nós acessamos dentro desse aparelho. E as pessoas, infelizmente, elas estão perdidas, estão se perdendo dentro da tecnologia e acarretando para si mesmas tudo e qualquer tipo de conteúdo que elas veem passar nas suas telas. Algumas através de WhatsApp, outras através de Facebook, Instagram, TikTok, outras redes sociais. E algumas pessoas, elas realmente procuram dentro de um navegador sites pornográficos, sites violentos, onde ela pode ver todos os tipos de maldade e assim satisfazer desejos que ela carrega dentro dela, tá? Através de masturbação, através de prazeres pessoais que ela tem dentro do seu coração, ao ver, por exemplo, uma pessoa ser espancada, ao ver uma pessoa morrendo, tá? Muitos acham até bonito, né? Ela estava empinando a moto, morreu, né? Bem feito. É um tipo de prazer que você tem dentro do seu pensamento, né? Mas aqui eu quero me atentar principalmente hoje para os prazeres sexuais, né? As pessoas estão extremamente perdidas com seus prazeres sexuais aflorados, prazeres que são incontroláveis, porém, por essas pessoas terem vergonha de demonstrar esses pensamentos que são sujos, que são imundos, elas acabam praticando isso no oculto, né? Dentro de seus banheiros, dentro de seus quartos, e ali elas acessam todo tipo de conteúdo que é pecado. A Bíblia fala que se você ama
esse tipo de coisa, se você ama o mundo e tudo o que há no mundo, e a Bíblia fala tudo o que há no mundo, e ela fala sobre a concupiscência dos olhos, fala sobre os desejos que você mantém dentro da sua cabeça, e você pratica esses desejos apenas para prazer pessoal, você está indo para o inferno praticando esse tipo de coisa. Eliseu, eu sou cristão e às vezes vem pensamentos ilícitos dentro da minha cabeça. Queridos, Gálatas 5 fala que nós temos uma luta diária, uma luta constante entre a carne e o espírito. A nossa carne, por ela ser contaminada pelo pecado, por habitar ainda em nós o pecado, é claro que Satanás se aproveita disso para tentar lançar sementes na sua cabeça, para trazer pensamentos impuros. A nossa carne, que é contaminada pelo pecado, ela tenta trazer dentro de nós sentimentos e pensamentos que são impróprios para alguém que se diz que é servo de Deus. Mas como que nós nos deparamos com esses pensamentos? Como que nós enfrentamos esses pensamentos? Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, ou nós deixamos com que esses pensamentos tomem conta de nós, fazendo assim com que nós pequemos contra o Espírito Santo, contra Deus, e vivamos lá no oculto, né? E quando eu falo de oculto, eu falo dentro da nossa própria cabeça, de forma imunda, né? De forma suja. E sabemos assim pela palavra de Deus que pessoas que amam esse tipo de pecado, pessoas que cometem diariamente esses tipos de pecado, são pessoas que amam tudo aquilo que há no mundo. E João é explícito em dizer que aquele que ama as coisas do mundo, então o amor de Deus não está nessa pessoa. Essa pessoa, ela não ama de fato o Senhor Jesus. Essa pessoa, ela de fato não é convertida. Essa pessoa de fato não é liberta, e ela é dominada por seus próprios desejos, praticando assim dentro de sua mente pecados horrorosos, pecados malignos, que a afasta de poder sentir a presença de Deus, de poder de fato viver uma vida de novidade, porque essas pessoas, elas aceitam em si que esses pensamentos as dominem, praticando assim aquilo que é ilícito diante da presença do Senhor Jesus. Irmãos, é difícil sim. É difícil a gente viver uma vida de santidade, né, por nós mesmos. Isso é impossível, porque nascemos no pecado, porque somos frutos do pecado. Porém, existe também uma maneira de nós nos livrarmos desse tipo de prática, e é mediante a oração, é mediante a palavra, a leitura da Bíblia, e é mediante ao jejum. Irmãos, não tem como nós andarmos em santidade, não tem como nós vivermos em santidade. É impossível estarmos afastados do pecado, odiar o pecado, mesmo que esse pecado esteja dentro de nossas mentes, se nós não conhecermos aquele a quem servimos, se nós de fato não soubermos pela palavra de Deus quem de fato é o Deus a quem servimos e qual é a sua vontade para a nossa vida. Então, a leitura da palavra de Deus diária, constante, ela é importante para que nós conheçamos a quem servimos e como devemos agradá-lo, como devemos viver, para que em nós não haja reprovação e no dia da sua vinda, seja na sua vinda coletiva ou seja individual para nós através da morte, para que nós estejamos preparados e aprovados para subir para o céu e não irmos assim para o inferno. É necessário que nós conheçamos a palavra do Senhor Jesus, e para isso é importante que nós a lemos diariamente, para que essa palavra ela fique viva, para que ela fique fresca dentro de nossas cabeças, dentro de nossos corações. Mas também é extremamente necessário que, junto com o conhecimento da palavra de Deus, venha a oração constante, a oração diária, para que essa palavra não esteja apenas como letras
esparramadas dentro de nossas cabeças, mas para que elas se organizem pela revelação do Espírito Santo dentro de nós e assim possamos ser libertos da prática do pecado. Possamos ser libertos do amor carnal que sentimos pelo pecar, deixando assim que o Espírito Santo flua e haja através de nós, dentro de nós, limpando tudo aquilo que o desagrada, tudo aquilo que nos afasta da sua presença. E por último, é necessário que nós estejamos também em jejum, porque apenas em jejum, mortificando a nossa carne, para que o Espírito Santo flua em nós, é que nós poderemos estar em vigilância total, para que nós consigamos discernir aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que são pratos preparados pelo inimigo e também desejos que são trazidos até nós pela ganância da nossa carne e dos nossos olhos. Irmãos, eu peço para vocês em nome do Senhor Jesus, se você ainda tem esse tipo de prática, se você ainda peca com os teus olhos ao olhar para uma mulher, ao olhar para um homem, ao desejar essa pessoa, seja também na tua casa, através do seu telefone celular, o que nós mais vemos hoje são reels, são vídeos curtos, que nos trazem coisas tolas, coisas que são totalmente irrelevantes para a nossa vida, e nós ficamos ali nos alimentando das anarquias, da podridão que Satanás nos oferece através de vídeos, através de coisas. E pior ainda, pessoas que buscam a pornografia e assim se alimentam desse lixo, tornando as suas mentes fracas, viciadas, doentes, e não conseguem prosperar no Evangelho, não conseguem buscar libertação, não conseguem de fato serem felizes, porque não conseguem enxergar, não conseguem compreender a revelação da palavra de Deus que é trazida pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, não vamos perder tempo. Satanás não tem brincado, ele tem trazido todos os tipos de pratos para que nós estejamos caídos e não consigamos, para que a gente não consiga compreender de fato qual é a vontade de Deus em nossas vidas. O diabo não quer que nós nos salvemos. O desejo dele é que nós vamos para o mesmo lugar onde ele vai, para onde ele já está condenado eternamente, que é o sofrimento eterno. Mas Cristo, ele tem novidade de vida para mim, ele tem novidade de vida para você. E ele nos convida para uma vida de relacionamento, através da sua palavra, através de oração, através de jejum, para que nós assim possamos amortecer a nossa carne, para que nós possamos nos esvaziar dos nossos desejos, das nossas vontades, de tudo aquilo que atrai os nossos olhos para o pecado, e estejamos assim em uma vida de relacionamento, para que nós possamos estar vigilantes, para que nós possamos estar santificados, e quando ele voltar para nos buscar, que nós estejamos prontos. Quando Jesus fala sobre as 10 virgens, 5 tolas e 5 prudentes, ele deixa claro que as virgens que eram prudentes, elas mantiveram as suas candeias acesas, elas não deixaram faltar azeite, elas estavam em vigilância, elas estavam atentas a tudo o que acontecia, enquanto as outras virgens tolas deixaram que o azeite acabasse, deixaram de orar, deixaram de conhecer, deixaram de buscar, não estavam atentas, e eram virgens também, mas quando o noivo voltou, elas não subiram, elas ficaram. E eu não quero que você fique, eu não quero ficar, eu quero que nós nos encontremos no céu. Queridos, aqui tudo passa, a Bíblia fala, o mundo passa e a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então está na hora de nós dizermos não para o mundo. Já passou da hora de nós pararmos de fazer aquilo que a nossa carne agrada que façamos. Já chegou a hora de sermos escravos dos nossos pensamentos. Já chegou a hora, queridos, já passou da hora de nós abrirmos os nossos olhos espirituais
e compreender que nesse mundo tudo passa e que a vida acaba e que existe um depois. Existe uma promessa para aqueles que estiverem em Cristo, que estão em Cristo, e essa é uma promessa de vida eterna. Mas também existe uma promessa para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão parados, para aqueles que não estão atentos, para aqueles que estão vivendo uma vida de pecados. E essa promessa se chama condenação eterna. Você decide, eu decido para onde queremos ir. Não depende de mim decidir por você. Depende de mim te trazer uma palavra de esclarecimento e convidar você para entrar num relacionamento sério com Deus. Porque só através desse relacionamento que nós vamos conseguir ser libertos das nossas práticas pecaminosas. Vamos aprender a ter a presença do Espírito Santo e assim estarmos prontos para a volta de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, não desanimem, não se deixem ser enganados por Satanás, porque Satanás, no primeiro pensamento que você tiver impuro, ele vai falar, tá vendo, você não consegue, isso não é para você. Mas não, irmãos, quando esses pensamentos vierem até você, quando a sua carne propor algo que é ilícito, que é pecado para você, não desanima. É ali que você tem que ter mais força e lutar e resistir ao diabo. Correr para a oração, para os pés de Cristo, pedir perdão para Ele, pedir para o Espírito Santo te libertar desses pensamentos, pedir para o Espírito Santo nos libertar, nos orientar, nos limpar, para que o nosso coração esteja purificado, para que os nossos olhos tenham luz, para que nós possamos enxergar através dos nossos olhos espirituais, porque os nossos olhos carnais já estão corrompidos. Então, irmãos, não desanimem, fiquem firmes, continuem lutando. Se você precisar conversar, eu vou estar aqui, eu sempre me coloco à disposição, independente do assunto, independente do que seja. Pode me procurar, pode vir falar comigo e juntos nós vamos orar, nós vamos buscar e Deus vai dar a vitória. Amém, queridos? Tenham um domingo abençoado. Eu quero orar rapidamente, tá? E eu já vou dispensar você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida deste meu irmão, desta minha irmã que acompanhou esta mensagem até aqui. Eu peço a Ti humildemente, Senhor, que o Senhor toque na vida dela, na vida dele, assim como o Senhor tem tocado na minha vida, Senhor, para que os olhos espirituais desta pessoa sejam abertos e que ela possa, Pai, compreender que ela necessita de uma vida de relacionamento com o Senhor, que ela precisa, Senhor, ler mais a Tua palavra, orar mais e jejuar e estar pronta para a Tua vinda, Pai. Ah, Senhor, conforme, Pai, em nós o caráter de Cristo, que nós tenhamos um coração obediente, que a nossa mente, que os nossos pensamentos estejam purificados pela Tua palavra e nós estejamos preparados para a Tua volta, Senhor. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.